Eu estou aqui só passando um recadinho para quem vai estar acompanhando a gente aqui online. E eu queria fazer aqui uma reflexão que me veio ao coração para a gente poder pensar, e que eu creio que venha como extensão de muita coisa que a gente conversou hoje de manhã aqui. Eu não vou me alongar muito e eu vou me utilizar de um texto que eu acho que é sobejamente conhecido de todos nós, que é a parábola do filho pródigo. Perfeito. Um beijo, minha amiga Aline. A Aline é a nossa amiga lá da Alemanha, está assistindo a gente aqui, gente boa. Eu só não vou saber citar o nome da cidade, né? Porque eu mal sei falar Frankfurt, né? Imagina o nome da cidade. Mas é uma alegria tê-la com a gente. E eu queria apenas dar um destaque acerca do comportamento do filho mais velho, do filho pródigo, né? do irmão mais velho do filho pródigo, né? E puxar como uma reflexão para hoje, né? A parábola do filho pródigo, né? De uma certa forma já é conhecida de todos nós. É aquele filho mais novo de um pai que tinha muitas posses e que pede para o pai para que ele pudesse fazer a divisão dos bens acerca daquilo que cabia a cada um. E depois de um tempo, esse filho pede ao pai a parte que lhe cabe e sai pela vida afora, gastando todos os seus haveres de forma dissoluta, né? Até que no lugar onde ele está tem uma fome muito grande, né? Que consome a cidade, e ele se vê totalmente sem recursos para conseguir dar conta da própria subsistência. Então ele é empregado por um fazendeiro, só que ele é tratado com tanto desprezo que ele tem que dividir as bolotas que eram distribuídas para os porcos comerem. E aí nisso ele começa a recobrar a memória de que pelo menos na casa do pai dele, os servos tinham a dignidade de alimentos, de pão, de coisas mais dignas de um ser humano. E vem na ideia, eu vou voltar para a casa do meu pai, pedir para que ele ao menos me considere como um dos seus servos, e para isso já me será um privilégio. E aí aquele pai, ao vê-lo ao longe, já se lança na corrida, na direção do filho, e quando se encontra com o filho, o abraça, e o filho diz: pai, me perdoe, pequei contra os céus, pequei contra ti. Tenha-me pelo menos como um dos seus servos. E aquele pai imediatamente chama os seus outros servos, manda matar o novilho e trazer uma camisa nova, trazer um anel de filho, porque aquele filho estivera morto e reviveu. E reviveu. Agora eu vou jogar um tempero na mensagem. Hoje está muito bravo. Eu espero que o pessoal que esteja nos assistindo não leve em consideração. Mas o meu monturozinho aqui está ficando que está. Apareceu um outro. Apareceu. Esse aqui que apareceu para voar, velho. A asa dele está sarada. Aí, veja. Então, chegamos nesse primeiro ponto, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aí vai entrar na parte que eu queria refletir com a gente aqui. Ora, o filho mais velho, irmão desse mais novo, estivera no campo e, quando voltava,
ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. Nós estamos em capítulo 15, a partir do verso 25. Nós estamos em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 25. E ele chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. E aquele irmão mais velho se indignou e não queria entrar na festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandas matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bom dia, Dandara. Bom dia. Eu pensei que não ia me ver aqui. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós vemos aqui, numa mesma parábola, a enunciação de duas disposições psicológicas que estão presentes no nosso meio o tempo todo. Existem aqueles que não aguentam o trampo e degringolam, e eles partem para uma violação sistemática da lei da vida, de modo inconsequente, em direções que afrontam a moral vigente no mundo e que estabelece o bom comportamento como forma não de aceitação de Deus sobre eles, mas de aceitação dos homens para com eles. E nós temos um outro impecável. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Eu quero falar, na verdade, existem duas formas da gente se relacionar com os limites, com as restrições, com aquilo que poderíamos chamar a lei da vida. Aqui eu já não estou dizendo nem o código moral dos homens, os comportamentalismos de usos e costumes da cultura dos homens. Não, estou dizendo limites, restrições, lei da vida, aquilo que seja existencialmente saudável ou prejudicial. De uma certa forma, existem duas formas básicas. A primeira delas é daqueles que subestimam as leis da vida. Eles relativizam tudo. E talvez, pelo modo inadequado como eles assimilaram a ideia de limite e de restrição, eles encontram do lado de dentro um poder de vida tão grande que eles são quase que compulsivamente impulsionados a querer experimentar para conhecer. E nisso, obviamente, eles vão violando uma série de coisas no curso do caminho. E aí, por outro lado, existem aqueles que
Se tem os que subestimam as restrições e as fronteiras e as leis da vida, existem aqueles que superestimam as restrições. São aqueles que não experimentaram, que não violaram e que tratam tais fronteiras como um verdadeiro tabu, por intermédio do qual, apenas pela obediência àqueles limites, ele seria aceito. Então ele estabelece uma relação altamente rígida, altamente, de uma certa forma, austera com aqueles limites, entendendo que o que aqueles limites propõem dizem muito mais do que aquilo que aqueles limites visam preservar. Porque a relação do sujeito com aquele limite é uma relação de dignificação do próprio ser, mais do que uma relação de precaução. Aí aquele que subestimava as fronteiras sai esgarçando todos os limites para torto e direito, até que ele se encontra com a verdade. Na verdade, porque, né, como já dizia Paulo, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E essa frase de Paulo, ela sai da casa da poesia para virar algo encarnado e existencial no seu tempo certo. E quem vive isso para ver que isso não é poesia, que isso é uma verdade universal. Se tem uma coisa contra o qual nós nada podemos, por exemplo, eu, não estou conseguindo aqui, ó. Meu nariz está... Me desculpe, esse é aquele momento que todo mundo olha para o lado, mas não tem jeito, gente. Eu vou precisar dar um jeito aqui. Pior do que eu fazer isso é vocês me verem aqui, ó. Entendeu? Isso aí é um arremate. Isso aqui é só para evitar o... Só para evitar o pior. Isso, o pior. Então, enfim... aquele que subestimava a importância e o valor do limite, chega um momento que ele se encontra com a verdade, porque contra ela nós nada podemos. Por isso que eu estou dizendo que aqui eu não estou falando de regras e condicionamentos da moral dos homens, do capricho dos homens. Eu estou falando de leis da vida, né? Aí o sujeito encontra com a verdade. No que ele encontra com a verdade, ele desenvolve uma concepção mais coerente do que aquilo que o limite representa. Porque ele olha para o limite e ele vê, isso não é para me afirmar, isso não é para me vangloriar, isso é para me preservar. Porém, do outro lado, aquele grupo que superestimava o valor do limite, tratando com o limite sob um significado muito além do que o limite representa, ou seja, não tanto para preservar, mas sobretudo para afirmar o valor de uma dignidade, de uma autoridade, de uma moralidade, esses daí, quando veem aqueles que subestimaram os limites, de uma certa forma, tendo a própria história sido revertida de maneira, ao invés do mundo caindo na cabeça, ele contraditoriamente ser alvo de misericórdia, ele surta. Ele surta. E aí entra aqui e diz aqui o versículo 28, a reação daquele irmão mais velho do filho pródigo. Ele se indignou e não queria entrar. Ele se indignou. Como que eu ouço às vezes certas pessoas dizendo, mas Felipe, por que Deus permite? Olha lá, a pessoa fez o que fez, olha lá o que está acontecendo com ela. E cara, não entra nesse mérito aí.
Não entra nesse mérito. Não fica querendo dizer a Deus o que ele tem que fazer. Que se ele for executar sumariamente, ipsis literis, o que ele tiver que fazer, não sobra meu irmão. Não sobra nem esse para quem você está perguntando. Entendeu? Então, não vai por aí que a conta não fecha. Porém, é notório perceber que eu estou lidando com um tipo de pessoa que no modo como ele expressa a sua indignação, já fica traduzido para o lado de fora o modo como ele se relaciona com os limites. Os limites já não são, a relação dele com os limites não é uma relação de coerência, como quem por sabedoria observa aquele limite como sendo uma proposta para lhe preservar e garantir um bem viver dentro daquilo que venha a concernir a utilização do seu próprio arbítrio em favor de si e em favor da vida. Não. A relação desse camarada com o limite é uma relação carnal. Ele tem não só o poder de preservar, mas essa condição é secundária. Mas o principal poder é o que vão pensar de mim. Quem sou eu na minha tradição? Né? E a minha reputação? Aquele limite, ele vai muito além do que ele simplesmente representa. O sujeito, ele tem uma relação não de consciência com os limites, ele tem uma relação narcísica com os limites. Enquanto uns nascem com uma predisposição meio nietzschiana, né, de para além do bem e do mal na relação com o limite, do tipo, nada me afeta, com uma megalomania do tipo, esses limites aí é coisa pra gente careta, pra gente quadrada, e ele mal sabe refletir e, por conseguinte, discriminar o que seja uma regra moral relativa ao comportamento dos homens e o que sejam leis da vida. Essa discriminação é precária e o sujeito, simplesmente ouvindo em termos de limite, coloca tudo dentro de um pacotão, despreza e sai vida fora violando tudo, até ele se encontrar com o limite na sua vestimenta daquilo que aquele limite representa. E isso geralmente vem na forma de algum tipo de trauma. Aí é onde muitos vão entender, né, que, poxa, não era porque o meu pai falava. Meu pai, ou minha mãe, ou minha avó, ou meu avô, poderiam ter até uma disposição um tanto quanto arrogante, indevida, chata, grosseira, violenta, mas por trás dos desvios, daquela maneira de lidar com a situação, havia uma verdade essencial e que não estava visível para mim por conta do modo como aquilo me era passado. Então eu botei tudo dentro do pacote e resolvi botar de lado, mas vivendo a vida eu me encontrei com a essência da coisa e percebi que uma coisa era o modo como aquilo me era passado, outra coisa era a coisa em si. E a coisa em si merece meu respeito, embora eu possa pensar que não precisa ser passado para ninguém, pelo menos do modo como me foi passado. Essa é uma maturidade saudável que um filho pródigo chega na vida, que é aquele que inicia a vida subestimando a importância e o valor dos limites. Agora, por outro lado, aqueles que são representados pelo arquétipo do filho mais velho, esses aí são mais complicados. Esses daí são mais complicados, porque frequentemente a indignação de assistir o paradoxal sucesso ou
qualquer tipo de coisa dando certo, quem outrora desprezava os limites, os efeitos podem ser, eu vou enunciar aqui basicamente dois, que pelo menos eu já assisti aos borbotões. Tá? Vamos supor que eu fosse dar continuidade acerca de como reagiu o filho mais velho, o irmão mais velho do filho pródigo. Obviamente que as palavras daquele pai na tentativa de conciliar o irmão mais velho foram palavras lindas, mas eu ainda vou chegar nesse ponto aqui. Eu quero apenas enunciar duas reações básicas quando aquela receitinha de bolo da relação das pessoas que são representadas pelo irmão mais velho do filho pródigo se deparam com o acolhimento e a misericórdia debruçada sobre aqueles que violaram sistematicamente os limites. Número 1, o que eu já vi nesse meio de campo aí? Eu já vi o surgimento de uma indignação com expressão intolerante, de tal modo que o sujeito embevecido de raiva e de ódio, ele se entende instrumento de Deus, porque como ele não vê nada acontecendo dentro daquilo que a imaginação dele comunicou que aconteceria com aqueles que violaram os limites com os quais ele sempre tiranizou para não respeitar, e o sujeito vai lá, desrespeita aí, nada acontece de acordo com a imaginação dele, ele vai lá e se entende esse instrumento de Deus e ele quer matar. E ele quer fazer o outro sofrer. E se ele não faz, ele fica torcendo para o outro se ferrar. Porque ele não quer abrir mão daquilo que ele acredita. E se ele abraçou a convicção de que aquele limite fala muito mais do que de fato aquele limite representa, ele quer interpor a sua própria alucinação acima do significado da verdade do que aquele limite representa. Então, se ele vê a coisa contraditoriamente acontecendo, de maneira a acolher e debruçar misericórdia sobre aquele que violou o limite, se ele não vai lá e mata, ele fica por dentro torcendo. E aí, fulano já separou? E aí, como é que tá? Tá tendo um furdunço lá naquela casa lá? E aí se alegra quando dizer, ih, fulano tá mal. E aí ele fala, lógico que tá mal, né? Só podia estar. Você viu o que aconteceu aí? Só podia, aí vem um prazer quase sexual. Deus, sabe? Você olha, aí, sabe como é que tá? Tá mal. Eu só falei que não. Aí já vem trazendo certos discursos de legitimação para aquele tipo de relação que ele desenvolveu com um limite que, repito, não é para preservar. É uma relação narcísica para se autoafirmar. E isso, quando aquilo que ele propõe é contrariado, leva ele a odiar. Mas naquilo em que é confirmado, leva ele a crescer. Porque aí é o momento em que ele ganha em autoridade diante das pessoas. Por isso que eu digo que é uma relação narcísica com os limites. Então, esse é um dos primeiros desdobramentos. O segundo desdobramento, qual é? Que eu também já vi muito. Existem aqueles que têm uma relação com os limites, mas é uma relação de barganha. É uma relação de barganha com os limites. Eles têm tanto medo de da possibilidade de vivenciarem certas experiências na vida, que eles passam a desenvolver com aquele limite uma relação como de amuleto, uma relação supersticiosa, onde eles acreditam que, se sacrificando, se anulando, para poder se sujeitar àquele limite, então, de uma certa forma, eles estarão obrigando a vida a preservá-los de determinadas situações que não são situações diretamente relacionadas aos limites
que eles estão se colocando. Por isso que eu digo que é uma relação supersticiosa, porque ela, em geral, não estabelece uma conexão de causa e efeito. Está mais na imaginação do sujeito do que na operacionalidade das coisas ali. E aí o que eu já assisti, por exemplo? Eu já assisti um rapaz que, nossa, ele tinha tantos desejos, né, de ficar com mulher, de transar, de fazer e acontecer, mas ao mesmo tempo ele tinha uma impressão tão negativa e amedrontada da possibilidade de ser traído, que dividia espaço com o desejo de ter uma família, de ter um aconchego, de ter um acolhimento, que ele segurava o trampo da punção dele como forma de barganhar com a existência o fato de, com quem ele estivesse, pudesse ter um comportamento equivalente ao que ele tinha. Até o dia que a noiva resolveu picar a mula. Picou a mula. E aí veio a indignação do filho pródigo. Indignação. Caramba, mas é tanto tempo, velho, segurando o trampo. Quantas mulheres eu disse não. E aquela que eu fiz, e aquela que me fez. Felipe chegou a fazer tal departamento. Senhor, mas isso você não fez por você, não? Isso não foi para te preservar? Isso não foi uma escolha que você entendia como sendo algo, ou você estava fazendo uma escolha tipo investimento? Estou negando aqui para a vida não ter saída. Bota as coisas nos trilhos das minhas expectativas, porque a minha moeda de troca é a minha integridade. Logo, é uma pessoa que, embora íntegra, teve a revelação das suas verdadeiras motivações descortinadas, quando o outro passou a não corresponder à idealização de vida perfeita que ele tinha. E ele não é uma pessoa sozinha, não. Eu li uma matéria na BBC de uma mulher de 30 anos com um contexto parecidíssimo. Ela, casta, virgem, a primeira pessoa com que ela se deitou foi aquele namorado. E ali, cumprindo a cartilha de tudo aquilo que ela entendia que era esperada de uma mulher na sociedade, até que ela percebeu que o marido estava passando cerol em todo mundo. Aí ela olhou para aquele limite, para o limite que ela se autoimpunha, e aí veio para a superfície a verdadeira motivação do que conduzia a relação dela com aqueles limites, e que impediam ela de realizar aquilo que elas queriam realizar. Ela falou assim: pô, eu passei a minha vida toda casta dizendo não. Agora eu descobri que esse sujeito faz. A minha vida agora vai ser esbórnia. E aí a mulher ainda escreveu um livro dizendo que o verdadeiro sentido é o bacanal, é a orgia, porque você tem que conhecer, porque agora ela vive uma vida pregoando a ausência de limites, porque eles não servem para porcaria nenhuma. Aí sai do 8 e vai para o 80, quando na verdade eu acho, né, que a bichinha ainda vai fazer uma viagem até ela ver que o grande problema nunca estava na coisa em si, mas no modo como ela lida com a coisa. E aí é que está o X da questão. Então, o irmão mais velho do filho pródigo, como um arquétipo, ele se desdobra nessas duas possibilidades. Ou é aquele que fica possesso do ódio vingativo, de querer fazer valer aquilo que a imaginação dele estabeleceu como sendo aquilo que de fato acontece com quem viola aquilo que ele
estabeleceu para ele mesmo como sendo uma prerrogativa de autoafirmação? Ou existem aqueles que têm uma relação de barganha com os limites e se algo sai fora do script, ele então passa a ser um principal comprometido com a violação desses limites por se ver totalmente desacreditado deles? Ambos possuem uma interação completamente inadequada com os limites. E aí vem o pai do filho pródigo e diz o seguinte para ele, que eu acho que é isso que é extraordinário, versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Eu pensei que isso tivesse um significado. Eu pensei que o teu galardão era estar comigo. Pensei que fosse uma relação de amor. Eu amo tanto estar contigo, e eu pensei que era recíproca, era verdadeira. Tudo o que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Para que sair aquele lá, teu irmão, ele estava morto e reviveu. Existe um tipo de relação com um limite que nos furta a misericórdia do olhar, que anula a presença do amor, onde eu obedeço não porque eu esteja numa interação de amor, mas porque eu estou cativo a uma relação egoísta com os meus próprios interesses, de modo que se a coisa não sai na direção daquilo que eu me sacrifico para me submeter a esse limite, numa relação de autoafirmação, é aí que se revelam as verdadeiras motivações. As verdadeiras motivações. De modo que eu faço uma pergunta a todos aqui. Como que vocês se relacionam com os limites? Como? Eu fico vendo tanta gente entrando assim, eu não aguento ver esses dois boiolas se beijando aqui. Eu não aguento. Isso Deus tinha que vir. Se eu fosse Deus. Se eu fosse Deus. Petista ia ver só esses bolsonaristas. Se eu fosse Deus. Como pode acreditar nessas coisas e viver assim? Não vai tardar. Deus é justiça. Deus é amor, mas é justiça. Eles perdem. Como pode eu estar aqui te servindo, Senhor? E aquela Jezabel está ali prosperando. Senhor, eu aguardo a tua justiça. E eles não percebem o limite da vida que está sendo devassado, estuprado, ao ponto de torná-lo um coração de pedra, seco, uma antítese do que Jesus fez, do que Jesus foi. Tiago e João, à entrada daquela vila dos samaritanos: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu sobre esses incircuncisos? E Jesus vira para eles e diz: vós não sabes de que espíritos vós sois. Vocês não sabem. Vocês não sabem, vocês não têm ciência de que espírito vós sois. Vocês ainda não definiram o lado. Vocês estão dúbios. Vocês estão botando um pé cá e o outro lá. Vocês estão entre o narcisismo e a espiritualidade, se utilizando da espiritualidade
para disfarçar o seu narcisismo. O narcisismo egóico me ofendeu. Funcionou de maneira diferente do jeito como eu achava. Faz cair fogo do céu, Senhor. Consome esses gays que estão aqui na minha frente. Consome essa cambada de maconheiro que está aqui. Consome, Senhor. Faz a tua justiça, porque eu sei que a tua justiça é fogo e brasa. São os evangélicos de hoje em dia. É a aliança pelo Brasil. Aliança. Graças a Deus é o Jesus metralhadora. São os irmãos mais velhos do filho pródigo, indignados. Eu não participo de festa de pecador. Esse aí gastou tudo com meretrizes. Eu estou aqui, o tempo todo, nunca desobedeci uma ordem do meu pai. O meu pai não fez nada, mas comigo o buraco é mais embaixo. Porque eu acho até que meu pai espera isso. Eu acho que até o meu pai meio que falou pouco comigo, porque no fundo ele espera. Porque comigo, ninguém brinca com Deus comigo não. Ainda ataca Deus, porque Deus precisa enfeitar o pavão do ódio dele. Eu faço um convite para a gente se enxergar no Evangelho. Porque Jesus, ele o tempo todo, ele vai dizendo que para os que operam assim, chegar lá vai ser um chá de frustração para quem opera dessa forma. Ele diz, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades, e ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. É uma subversão. Não depende de quem quer e de quem corre, mas de ele exercer misericórdia. E a grande verdade é que eu trago para reflexão o modo como você se relaciona com o limite. Porque esse modo como você se relaciona com o limite te escamoteia, te furta a misericórdia, a compaixão e o amor. Você será um homem justo, certo, porém que viverá em meio aonde há choro e ranger de dentes, porque a sua angústia e o seu ódio serão a sua prisão. Serão a sua prisão. E eu peço de coração que o Espírito Santo complete essa mensagem nos corações, porque para que todo o ódio travestido de justiça e de discurso religioso seja desvelado pelo poder da verdade, a fim de que o amor prevaleça, levando em consideração não o amor fanfarrão, leniente, que aceita tudo, que abraça tudo, porque é isso que a mentalidade moralista quer propor. Então vai esgarçar. Não, pelo amor de Deus, quem assim pensar estaria pensando contra si,
Porque, como eu disse no início, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Tanto o filho pródigo, que era o fanfarrão, também esteve lá, ó, no confronto com a verdade. Que a verdade foi amena com ele? Não, não foi. Vai lá, teve fome lá onde ele estava, foi comer bolota de porco, junto com os porcos. A verdade visita a todos, ela só não obedece caprichos imaginativos de moralistas que exercem uma relação narcísica com um limite de autoafirmação, onde o sujeito se gloria na carne e não em Cristo Jesus. É isso? A isso a verdade não obedece. A verdade é livre. E ela faz a operação da obra dela em cada um de nós. Durma com esse barulho. E não estou dizendo também para ninguém despirocar, como sendo um indicativo de que agora mudei a minha relação com o limite. Não. Esquece o limite. A mudança é do modo como a gente se relaciona com os limites. Se tiver que ser, faça por amor. Faça porque o Pai é significativo. Faça porque a verdade é o seu prazer. A verdade se tornou a sua glória. Faça porque o amor de Cristo te constrange. E isso se tornou algo que te convém. Me convém. É meu. De modo que quando eu vejo alguém fazendo uma coisa que no fundo eu não compartilho, meu Deus, eu só estou vendo. Aquilo não muda, não altera o meu caminho. É a minha relação com o meu limite. Ah, Felipe, mas meu filho vai me observar. Vai ser a minha observação. Então eu não tenho que ficar alterando o caminho dos outros para tornar o meu caminho mais suportável. A gente não tem que alterar o olhar para o olhar não ser uma fonte de autossabotagem da nossa própria paz. Pensemos nisso e que o Espírito complete essa mensagem no nosso coração. Gente boa, a gente vai orar. Ficamos com a gravação do Guto e essa daqui se encerra. Minha amiga Dandara, tu aperta esse eu acho que é o vermelho. Concluir aqui? Ou concluir. Foi. Foi.